Beleza, gente? Professor Eric Pontes na área. Chega mais, já aí, né, pega aí a Coca, né, a Guaraná, e vem com a gente aí. Sextou, né? Grande sextou. Vem com a gente para a gente bater um papo hoje, um assunto de extrema relevância e importância, né? Tanto a nível também, né? A nível, obviamente, atual, né? Um assunto, um debate muito atual, muito importante de ser feito, e também um assunto muito corriqueiro dos concursos públicos que tem acontecido nos últimos anos. Então, muito importante a gente conversar, importante a gente fazer esse debate, né? Fazer esse debate aí, e com certeza, né? E com certeza aprimorar, né, aprimorar o assunto, que é um assunto que a gente já, né, que a gente discute bastante dentro do Mais Aprovação. Então, é um assunto que eu acho que muitas pessoas já têm, né, já têm algum contato mesmo importante a nível de lei, que claro que o assunto é um assunto que ele, obviamente, tem uma grande especificidade, né, dentro do debate social, né, do debate da sociedade brasileira. E pensando Brasil, né, a gente tem visto, né, o debate lá do jogador Vinícius Júnior, né, na Espanha, e com a importância de se debater, né, a importância de se debater a questão do racismo, não só, né, não só na conscientização a nível, né, nacional, mas na conscientização a nível global, né, uma vez que, né, a gente, dentro do direito internacional, precisa se cobrar cada vez mais, né, das autoridades, é, das autoridades de outros países, muito mais rigidez com a questão do racismo e da prática do racismo. Então, assim, de suma importância, na verdade, ter essa conscientização, né? Então, eu sempre falo disso, porque eu já falo também na parte de direitos humanos, a gente já tem algumas conversas muito pautadas, na verdade, né, dentro da questão. Então, realmente, né, realmente aqui, a gente hoje vai pegar e falar do assunto de uma forma que a gente tenha, né, proveitos, na verdade, para a questão aí do concurso. Então, vamos trocar uma ideia aqui, vem aqui para a gente conversar, tá bom? Vem aqui para a gente conversar, vamos lá. Pegando, eu vou compartilhar a tela para a gente falar do material de hoje, tá? A gente falar do material de hoje. Vou abrir aqui. Na verdade, eu preparei um material muito didático, um material, na verdade, sim, muito objetivo para a gente trabalhar a questão do racismo, a questão da prática e materialização do racismo e a aplicabilidade dele dentro da educação. Então, assim, um material, inclusive, que eu quis fazer um material deixando, na verdade, uma questão bem mais, como que é, mais palpável, inclusive, esse material vai estar disponível, então, inclusive, se você quer, por exemplo, dar uma aula, né, se você quer, de certa forma, falar para os seus alunos, é um material que eu acho que tá bem aí, claro, né? Está bem, na verdade, objetivo para você pegar e para falar com os alunos. Então, assim, deixei ele bem formatado mesmo, né? Deixei ele muito mais compacto para que a gente consiga realmente fazer uma aula com muito mais diálogo, né? Um diálogo de certa forma, que a gente consiga fazer de uma forma simples, né? De uma forma simples, porque a ideia, eu acho que é justamente trazer o debate de uma forma bem simples. Então, dentro aqui, vamos lá, né? Primeiro, assim, conceituar o que é racismo, né? E é óbvio que aqui eu não vou levar nenhuma questão aqui para algo nada complexo, mas eu vou debater aqui conceitos e a gente vai falar em cima desses conceitos de forma de como ele é aplicado e de como ele é pensado, né? Primeiro, o racismo, né? Eu trouxe algum texto muito pequeno para a gente pegar. Esses três eixos que a gente vai falar é o racismo institucional e o racismo estrutural, para a gente pensar três temáticas muito importantes hoje, para depois a gente falar um pouco da questão jurídica brasileira, da questão da Constituição,
e pensar um pouco também a questão também da obrigatoriedade, né, do ensino afro-brasileiro também nas escolas, que é a parte onde abrange mais a educação, né? De maneira geral e direta, o racismo está ligado a uma ideia discriminatória entre os seres humanos baseados em diferenças externas e corporais que possuem. Então, existe uma questão, obviamente, ligada também a questões físicas, né? A questões físicas, e aí entra todo o debate do porquê e como isso é legitimado, né? Em que essas diferenças são uma manifestação de superioridade ou inferioridade de determinados grupos em detrimento de outros. Então, a questão da superioridade. Eu acho que para a gente pensar a questão do conceito do racismo hoje, a ideia de pensar, e eu estou citando porque também é uma atualidade, a ideia de a gente falar do Vinícius Júnior é muito importante porque entra muito nessa questão da diferença, né? Da questão, não que a gente fala assim, né? O brasileiro por si só, o latino por si só, ele já é, obviamente, discriminado, né, na Europa, mas a Europa tem a ideia, sim, de superioridade e a questão de colocar o negro como um ser inferior. E a questão do racismo lá, essa questão conceitual do racismo, fica muito claro nessa manifestação com Vinícius Júnior, né? Da ideia de realmente a superioridade ali do branco, né? Ali materializado, obviamente, ali na forma do europeu, né? Eu acho que o europeu vai muito além dessa questão. O europeu tem uma construção social voltada mesmo para a questão discriminatória, né? Essa ideia eurocêntrica, ela cria uma ideia de superioridade, e isso, obviamente, fica muito mais evidente na questão racial, presente entre o Vinícius Júnior, né? Naquele caso dele lá, com os torcedores do Valência. Aquilo ficou bem nítido. E trazendo para o Brasil, isso também fica muito nítido, porque no Brasil a questão racial, às vezes, se confundem, porque existe uma coisa né, da ideia do brasileiro miscigenado e uma falsa ideia de uma democracia racial por causa disso aqui, o que também é muito problemático, porque o racismo aqui também é externacionalizado e, obviamente, que ele é tão cruel quanto em qualquer lugar do planeta. Isso significa que o racismo estabelece uma visão de hierarquia entre raças. Raça, como já vimos no nosso texto, sobre direitos étnico-raciais, que pode ser entendida como um grupo de pessoas que possuem determinadas características físicas e hereditárias em comum. Isto é, características como formato dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, entre outros. Dessa forma, segundo o professor universitário Silva Almeida, que hoje é ministro, né, o racismo se diferencia do preconceito e da discriminação racial. Né? Racismo é a ideia da superioridade de uma raça sobre a outra, essa ideia do racismo. A discriminação racial é a materialização desse racismo, né? Através de uma forma onde se discrimina por causa, obviamente, dessa questão de superioridade. Né? E o preconceito, na verdade, você tira, na verdade, né, você está julgando o outro antes, inclusive, né, de uma forma simplista, antes realmente de ter um profundo conhecimento dessa pessoa. Então, são coisas distintas e coisas diferentes, entendeu? Eu aqui não vou fazer, né, não vou aprofundar tanto, tá, gente? Não vou fazer um grande debate. É uma ideia de fazer uma aula muito objetiva, é uma live, né? Muito objetiva. Mas eu quero apresentar de forma muito clara de como que a ideia do racismo no Brasil foi evoluindo para um racismo estrutural, que é, na verdade, aqui trabalhado pelo professor Silva Almeida, jurista Silva Almeida, e eu quero mostrar para vocês como que isso foi construído e como isso foi fundamentado na história do Brasil, tá bom? Então, a gente define que é racismo e separa essa ideia e fala de como a discriminação racial se materializa, né? Fazendo que a questão racial vire realmente algo perverso. Então, agora, a gente vai pegar do racismo institucional, que é um conceito da década de 60, que está muito ligado à questão que ocorre dentro das instituições públicas, né? E aí a gente vê hoje, ou privados, de forma direta ou indireta, que promovem a exclusão ou preconceito racial. Em empresas, por exemplo, né, o fato de haver um número muito menor de negros em cargos de gestão e um forte indício de racismo institucional. O racismo institucional, na prática, é aquilo que a gente, obviamente, mais vê dentro da sociedade, mais vê dentro das nossas instituições. Né? Uma vez que a gente consegue pensar que quando a gente coloca, a gente vai pegar os cargos mais importantes, né? E a gente pega os cargos mais importantes que a gente tem dentro das empresas, esses cargos são ocupados por brancos, estatisticamente, claro, provado e comprovado. Né? Quando a gente pega os nossos políticos, quem ocupa os cargos, né, maiores é também o quê? Os brancos. Né? A gente nunca, né? A gente teve um presidente negro, mas que não se via, né? E não se manifestava enquanto tal. Então, assim, dentro da história
do Brasil, até essa ideia, quando chegasse um negro dentro de uma posição estabelecida, um cargo alto, tinha-se muito a ideia de desconstruir, embranquecer essa pessoa, né? Então, o racismo institucional, ele, na verdade, faz se manifestar dentro dos cursos, né? Se você pegar um curso de medicina, por exemplo, que é um curso muito mais ligado à elite no Brasil, você vai ver uma maioria maciça, né, de brancos presentes ali. E se você for pegar, por exemplo, o presídio, você vai ver maciçamente uma maioria de negros. É claro que essa ideia não é uma ideia que vem, professor, isso foi se formando de forma natural? Não, isso não foi se formando de forma natural. É claro que isso tem um processo histórico por trás, uma eterna reprodução de uma ideia de um tráfico negreiro que vai se reproduzindo nas instituições. Esse assunto, claro, é um assunto mais complexo, mas é um assunto que precisa ser enxergado, né? É uma ideia de que você sempre vai ter uma reprodução daquilo dentro das instituições. Quando a gente olha os cargos da limpeza, eles estão relacionados, na maioria, às pessoas negras. Quando a gente vai pegar as pessoas que estão servindo, geralmente, as pessoas negras. Então, o que acontece? Essa ideia da escravidão fica muito presente e manifestada dentro da instituição, que vai estar relacionada muito, né, dentro também do racismo estrutural. Então, o que acontece? Acontece que, né, dentro dessa ideia, né, dentro dessa ideia, existe todo mundo, né, existiu todo um esforço para apagar toda uma história, né, toda uma história construída por pessoas que foram escravizadas, né, trazidas da África e aqui foram escravizadas, né. Então, são pessoas, são humanos. E a gente teve na história do país todo um esforço para categorizar esse indivíduo como escravo, né? E não uma pessoa. Então, até a própria nomenclatura quis tirar dessa pessoa a ideia de que ele era um ser humano. Então, né, a pessoa foi escravizada, foi trazida, né, das suas terras e foi escravizada mesmo, explorada. Então, é claro que isso é reproduzido dentro das instituições, porque criaram uma normalidade dentro dessa exploração, principalmente da mão de obra negra. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que isso se manifesta, isso vai se manifestar dentro das nossas instituições, dentro das nossas universidades, das empresas, tanto privadas como públicas. E aí vem o racismo estrutural. E você vê que os conceitos estão bem pequenos, tá, gente? Eu não quis nem me alongar tanto. Por quê? Porque é um debate introdutório, como eu disse para vocês, eu quis deixar um material, muito mesmo um material bom para você estudar para o concurso também, porque é um material enxuto, é uma introdução para você criar um entendimento sobre o assunto, já que eu acho que esse assunto pode cair numa prova, tanto na parte de história, como na parte de educação, como na parte de atualidade. Então, uma aula muito ampla, né? Uma aula muito abrangente. E aí, o que acontece? Mas eu quis trazer um material também bem introdutório para depois, se você quiser fazer um debate. Aí, professor, eu gostei aqui dessa compactação de como a gente pode levar para os alunos uma ideia de uma conversa, então eu achei que esse texto ele estrutura bem isso. E o que quer dizer racismo estrutural? E aí que é muito importante, que é o conceito do Silva Almeida, do professor Silva Almeida. E aí é interessante porque hoje eu acho que o debate que a gente tem que fazer e procurar esclarecer, ele é esse debate, né? Ele é esse debate do racismo como algo que está na estrutura. E por isso é tão difícil ser combatido, né? E por isso a gente precisa cada vez mais do quê? Criar políticas públicas que vai incluir, né? Que vai, obviamente, promover, na verdade, o acesso às pessoas negras, principalmente o quê? Nas instituições de ensino e oferecer, obviamente, melhores condições para essa pessoa, né? Obviamente, se instalar dentro da sociedade. E essas pessoas cada vez mais ocupar cargos e, obviamente, né, a gente lutar, né, para a promoção da equidade cada vez maior entre brancos e negros. Então, a herança discriminatória da escravidão e todas as relações com base na ideia de inferioridade que foram transmitidas, né, como eu estava falando para você, o processo de escravidão, né, aqui no Brasil, né, o processo escravocrata no Brasil, ele é um processo que vai trazer, obviamente, toda uma ideia de você apagar, né, de você apagar a cultura, né, de apagar tudo que tem relacionado, né, e isso é muito perverso, né, gente? Você vai apagar, né, tudo que está relacionado ao negro, né, das coisas importantes. Então, isso é muito perverso, né? Quando a gente pega isso, a gente vê o como isso é perverso. E aí sim, por quê? Entra nesse debate, né, a Lei 10.639, de 2003, que é justamente o quê? Uma lei que vai instituir, né, justamente o quê? No ensino fundamental e médio, né,
vai ser tornado obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Então, essa lei é um avanço justamente para fazer esse resgate e para fazer essa valorização de algo que foi muito apagado na história. Entendeu? Então, assim, como se combate o racismo estrutural? Combate ele, obviamente, primeiro levando a informação correta da história do Brasil, né? E também o que a gente pega? A gente vai, obviamente, pegar e vai, obviamente, criar, por exemplo, todo um cenário de conscientização, como um exemplo aí, o 20 de novembro, né? De um Dia Nacional de Consciência Negra, justamente para a gente conseguir pensar, né? Na verdade, refletir todas as mazelas, né? Refletir todas as mazelas causadas pelo processo de escravidão. Uma coisa interessante e importante é trazer, na verdade, o debate do racismo para a questão meramente não do achismo e não da opinião. Porque a primeira coisa que eu falo quando eu dou aula, e eu sou muito categórico, o cara, aí vem um monte de gente, vem comentar, mas é minha opinião. E eu não dou muita ideia para isso, por quê? Porque racismo não é questão de opinião. Professor, você fala isso fundamentado em quê? Eu falo isso fundamentado no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Racismo não é questão de opinião, né? E não é questão de achismo. É uma questão de um processo histórico comprovado e provado, aonde se impediu de que o negro na história do Brasil conseguisse ascender socialmente, né? Criou-se um processo de estratificação e o artigo 5º ele vai trazer isso para o ordenamento jurídico, né? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, né? Sem fiança, sem prescrever. Então, torna, né, a ideia realmente como que isso não é uma questão só de opinião, sujeita a pena de reclusão nos termos da lei. Então, esse debate ele tem que parar de ser fundamentado a níveis de opinião e a níveis de achismo. E aonde a gente leva o debate do racismo estrutural? Para a educação. Por isso que os concursos têm cobrado cada vez mais, né? Têm cobrado cada vez mais a questão realmente, né, do racismo junto à educação e pensar essa questão racial e pensar a questão racial a partir da educação, que é, obviamente, a questão mais importante. Como que eu crio a promoção da questão, né? Como que eu vou criar a promoção de políticas públicas voltadas ao combate ao racismo, se realmente eu não penso isso lá na base? Entendeu? Se eu não estou trabalhando isso com os alunos. Então, isso é muito importante. Então, os concursos públicos cada vez mais trazem debates, principalmente sobre a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história, né? Afro-brasileira e da construção cultural. Por quê? Porque é importante e é muito importante fazer, né? Fazer todo um debate pautado, principalmente na educação. Então, o que acontece? Né? Aí tem uma parte muito importante da Lei 10.639 que fala, né? Os conteúdos referentes à história, à cultura brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, né, na parte de arte, de literatura e de história brasileira. Essas são as partes que são especial, mas isso não quer dizer que as matérias, por exemplo, de exatas, né, não vão fazer isso. A professora Ruth Meire, que é a professora de vocês, que escreveu o livro Bem Nascidos, que é um livro que vai fazer, obviamente, brilhantemente esse debate, ela realmente vai ter um capítulo do livro, e ela explica isso, né, onde ela vai falar, né, de como trabalhar racismo nos diferentes temáticas e eixos, né, inclusive na química, na biologia, na geografia, na matemática. Então, assim, em especial, a educação artística, literatura e história brasileira, sim, são, né, os conteúdos, as disciplinas que vão trabalhar esses conteúdos de forma primária. Mas isso não elimina, né? Isso não elimina que você vá, na verdade, né, trabalhar a questão, né, do racismo em outras disciplinas, até porque é, sim, viável, possível e precisa ser feito. A gente só vai conseguir, de fato, né, legitimar essa questão, né, através do quê? Através de um debate sério a partir da educação. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante ser debatido. Isso aqui é muito importante ser conversado, né? Isso é muito importante. É importante por quê? Porque isso traz um cenário
Isso traz um cenário de avanço social para o país. Isso traz uma ideia de nação tão mal concluída, né? Essa ideia de nação tão mal concluída no país, né? E aí eu pego palavras, por exemplo, do professor Milton Santos, um intelectual negro nesse país, geógrafo, que também vai falar da nação inconclusa, né? Da dificuldade de se realmente formar, né? A necessidade de formatizar a nação. E se você pega, por exemplo, né, o próprio Darcy Ribeiro, do povo brasileiro, também vai falar dessa ideia de nação. Uma ideia de nação tão atrofiada, uma ideia de nação tão deficiente. E para a gente realmente criar uma ideia de nação, a gente precisa fazer e evoluir essa sociedade. Em tempos, claro, que a gente tem vivido, infelizmente, o regresso de né, de certas questões sociais, a gente precisa ser firme, inclusive, né? Firme, principalmente porque, como eu disse para vocês, existe toda uma questão aqui, obviamente, jurídica também, que pauta o debate de uma forma legítima, claro. E aí, voltando para a questão do racismo estrutural, aí ele bota assim, ó, em conjunto com a falta de medidas e ações que integrassem os negros e indígenas na sociedade, né, com políticas de assistência social ou de inclusão racial no mercado de trabalho. Gerou o que se entende por racismo estrutural, ou seja, uma discriminação racial enraizada na sociedade brasileira. E não enraizada de que forma, professor? Enraizada, obviamente, no próprio processo de colonização que tivemos aqui e que fomos colônia de exploração. Então, aqui tem toda uma problemática, né? Que vai contribuir para essa questão do racismo estrutural hoje. Existe hoje todo um processo, né? E é um processo que a gente precisa cada vez mais falar, e agora eu vou trazer mais aulas de história para cá e de geografia, a gente vai intercalar, né, para conversar, e eu posso conversar muito mais sobre isso, né? Mas tem todo um processo da gente, obviamente, reconstruir a história do Brasil, isso está muito presente hoje nas provas de história. Para quem é, né, historiador aqui e faz esses concursos de história, hoje em dia, cada vez mais tem trazido, né, questões que vão refletir o processo decolonial, né, decolonial. Se você ainda não ainda se familiarizou com esse termo, se familiarize, por favor, que é um tema muito importante para ser debatido, né? Processo de decolonização, né? O processo de você fazer uma desconstrução, né, da própria coisa que foi imposta do cenário da colonização para a gente. Então, né, o processo ali de você ter uma questão de combater veemente, de você falar realmente dos povos tradicionais, falar da cultura indígena, falar da história a partir do indígena que já estava aqui, né, e contar a história verdadeira do povo afro-brasileiro, ver isso como o impacto deles na cultura realmente, valorizando esse impacto e não desmerecendo. Isso são questões que cada vez mais precisam ganhar coro, precisa ganhar força, precisa estar na pauta e no cenário dos debates realmente da educação e dos concursos públicos, e que bom que cada vez mais aparece dentro dos concursos públicos, né? Então, é bom ser bem categórico, é bom realmente ser bem direto com essa questão, tá bom? Então, agora a gente vai pensar o concurso e vai ver como que essas questões vão cair, né? Eu deixei aqui esse material, mas eu vou deixar aqui também, só para a gente pensar, só para depois vocês pesquisarem. Tem questão também aqui, né, do complemento, né? Aqui. Eu não estou citando todos os conteúdos, tá, gente? Porque, sim, a gente já tem bastante coisa disso. Eu estou só sendo mais. Mas se eu conseguir. Ah, boa. Eu, o computador, um problema sério. Que torna obrigatório o ensino aí da história brasileira, do ensino fundamental e médio. Só citando ali que eu coloquei para vocês. Vamos lá. Agora, para pensar as questões. Muitos têm discutido essa questão importante, né? Muitos têm discutido atualmente sobre o relevante tema do racismo estrutural, e a gente acabou, né, de falar justamente disso. O conceito de racismo estrutural aponta o racismo como algo naturalizado na sociedade, sim. E aí eu até complemento, né? Como que isso se torna naturalizado? Com as próprias brincadeiras, com as próprias falas, né? As falas que tiram, na verdade, falas que não causam estranheza, né? E que por muitos anos eram falas vistas, né, piadas, inclusive, e falas diversas
como algo natural, né? Então, se foi, obviamente, criando normalidades no racismo, que constitui as relações do seu padrão de normalidade. Então, isso, obviamente, e o racismo estrutural traz, né, para o debate para a gente refletir que não há normalidade nisso. Não há normalidade. Não existe normalidade nisso, né? Em relação a esse conceito, é correto afirmar o quê? Né? E assim, se a gente for pegar, né, tem a questão mais soltinha aqui da gente. Mas vamos pensar aqui. O racismo se apresenta apenas nas suas dimensões individuais? Obviamente que não. Se é estrutural, ele vai ter a dimensão, principalmente da sociedade como um todo, em questões coletivas. O individual aqui não pega, né? O conceito de racismo estrutural foi criado pelo professor Solomon, mesmo sendo uma inovação do campo teórico sobre o tema, não. Ele, na verdade, abrange o tema, aprimora o tema, mas o tema, obviamente, já era debatido já há algum tempo. O racismo estrutural se configura como patologia social, também não, além do desarranjo institucional. E aí, a identidade racial branca também traz desvantagens aos integrantes desse grupo, também não. Isso, racismo reverso não existe, tá, gente? Racismo reverso é mera falácia. A concepção estrutural, o racismo é a parte da estrutura que serve como base para instituições e subjetividades. Portanto, decorre da própria estrutura social, em que se constituem relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. E aí sim está na própria estrutura. Por isso, letra E. Tá? Letra E. E isso é tão, e vai criando uma normalidade tão grande que o âmbito familiar, né, ele se torna realmente muito decorrente da prática racista, né? Vamos aqui. A Constituição Federal dispõe que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Sobre as diversas formas de racismo, analisem os itens a seguir. Racismo institucional, e a gente falou do racismo institucional, que é a questão, né, que envolve o racismo dentro das instituições. O racismo religioso, relacionado à intolerância religiosa, que é relacionado às religiões que são minorias. E o racismo religioso está, obviamente, né, ligado à questão das religiões de matriz africana. As religiões de matriz africana são alvo de perseguição, né? São alvo de perseguição e, obviamente, que existe uma questão racial por trás. Então, isso é o racismo religioso, né? Ah, professor, e eu volto a dizer, né? Mas não, eu não concordo, isso não é uma questão de concordância. Isso é uma questão de teoria junto com questões legais, de legalidade. Existe, obviamente, algo comprovado que comprova essa questão do racismo religioso. Né? Porque as pessoas às vezes, mas não é, né? Quais são as religiões hoje predominantes no Brasil? Né? A gente tem a religião cristã, né? Dividida entre católicos e evangélicos. Essas são as religiões do quê? As religiões que vão predominar no Brasil, de acordo com o IBGE, claro que isso é bem visível também na prática. A questão das religiões de matriz africana, elas sofrem, obviamente, questões de racismo, questões de preconceito devido à questão racial. Entendeu? Então, assim, é preciso entender o que é. Mas eu não gosto, tal. São coisas completamente diferentes. Tá? Então, ali, beleza, você não gosta de jiló, é uma outra coisa, né? Eu não como jiló. Mas uma coisa é você ter que respeitar. Você precisa respeitar os espaços. Então, isso é muito importante a gente sempre entender. Eu gosto muito de ser muito direto e franco com essas questões. O racismo é reverso. O racismo reverso não existe, né, gente? Que a perseguição o branco perseguido, não. Por que, professor, que não existe? Porque o branco está no topo da pirâmide, desde a construção do processo colonial do Brasil. Inclusive, quem colonizou esse país foram brancos europeus, os portugueses, né? Então, você não tem como você falar de racismo reverso. Uma coisa que eu já escutei algumas vezes foi, mas o pessoal... Por exemplo, o pessoal do Sul sofreu, né? Porque veio para cá e, coitado dele, também passaram muito perrengue em cima, eles ganharam terra. Eles vieram para cá, mas eles tiveram algum incentivo. Eu não estou falando que eles não possam ter passado alguma necessidade. Pode sim. Eu não estou falando que isso foi tranquilo. Não, isso pode ter sido problemático. Mas assim mesmo, não tem aqui uma questão de eles sofreram tanto quanto as pessoas que vieram para cá do continente africano serem escravizadas. Aqui foi um processo, inclusive perverso, aonde tinha uma questão de extermínio, aonde tinha uma questão de desvalorização e uma questão mercantilista, meramente. Uma vez que esse ser humano perdeu a dignidade dele, porque na visão mercantil,
eles não tinham, né, eles não eram humanos, né? Eles eram meramente mercadorias, né? E assim funcionava a ideia do tráfico negreiro, né? E aí o racismo ambiental também, ligado muito às questões de ambiental, das catástrofes, e quem, né, e qual população é mais atingida, e claro que essa questão também a gente vê que aqueles que são mais frágeis, aqueles que estão realmente, que não têm acesso à saúde, que não têm mais acesso, né, às questões básicas, né, qualidade de vida, vão ser os que vão mais sofrer também com as questões ambientais, tá bom? Constitui tipo de racismo que se apresentam em, e aí a gente já sabe que essa questão, certo, aqui é 1, 2 e 4, tá, gente? 1, 2 e 4, que são os tipos de racismo que a gente tem debatido no cenário educacional brasileiro, tá bom? Debatido no cenário educacional brasileiro. Uma água aqui. E aí tem uma questão que eu acho muito interessante a gente pensar, assim, né? Quando a gente fala, na verdade, que essa população não tem acesso à qualidade de vida, nem obviamente, nem as políticas públicas voltadas para a educação e para a saúde, é muito interessante pensar que, na verdade, é, é óbvio que qualquer acontecimento, né, como a pandemia, o Covid-19, as pessoas, né, que vão ser mais afetadas, né, e no caso, quando eu penso em Covid-19, eu penso na questão letal, né, a questão da morte, vão ser as pessoas que têm menos acesso, né, então a população negra, os pobres, né, as pessoas, obviamente, que não têm acesso direto, né, têm acesso direto a uma educação e saúde de qualidade. Então, essas pessoas sempre vão ser que vão sofrer mais com o impacto. Por exemplo, aquecimento global, né, pautado lá de mudanças climáticas, e tudo que vem acontecendo nesse conjunto, né, de acontecimentos de enchentes e tudo mais, é sempre a população negra, né, e a população mais pobre que vai ser afetada. Isso estou falando exclusivamente até de Brasil, né, para pensar o Brasil, né. Se a gente for ver as questões de enchente, como no Rio Grande do Sul, a questão de, por exemplo, deslizamento de terra aqui no Rio de Janeiro, a população negra ela vai sofrer mais, ela vai estar muito mais na questão do impacto direto, né, ligado muito mais morte e tudo mais, obviamente, né. Vou pegar aqui. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo oficial a rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. A Lei 11.645, de 10 de março de 2008, inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, né? Complementa, que eu acho que é o avanço máximo. Conforme a LDB e a Lei 10.639 e número 11.645, é correto afirmar o quê? A gente pode colocar aqui, né? Nessa questão. E aí eu já vou chamar a atenção aqui, né, para a parte do gabarito, né? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, né, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura brasileira e indígena, né? Então aqui é o avanço da obrigatoriedade, isso aqui cai muito hoje nas provas, né? Essas duas leis principalmente, que se você, né, for aluno do Mais Aprovação e venha, não deixe de curtir, não deixe de dar seu like aqui, deixe o like, se inscreva no canal, e o Mais Aprovação tem vários cursos aí que vai ajudar a aprimorar, né? Então já fica atento aí, vai ter a Semana do Magistério agora em julho, fica bem atento aí, tem muita coisa boa vindo aí para vocês, viu? E aqui tem, né, tem um leque de professores muito capacitados que trabalham esse tema, né? Inclusive, citei uma professora agora que vocês vão ver, que é a Ruth Meire, que é, obviamente, especialista no assunto, e é uma das que, né, obviamente, brilhantemente fala do assunto para vocês. Então, dentro disso, é muito importante, eu gosto muito de falar disso, porque é muito importante a gente ter esse entendimento, né, a gente ter esse entendimento de que, por exemplo, eu falei que a educação é a via de transformação, né, sendo bem freiriano aqui, nos pequenos detalhes que a gente vai cortando o aluno, a gente vai levando a informação, a gente vai, obviamente, ali ouvindo coisas e corrigindo. É nessa postura que a gente tem que ter. Esse processo de formação, eu acho que isso nos anos iniciais talvez seja de extrema importância, porque ali os anos iniciais
você ter muita atenção com essas, né, com essas falas, né, que podem surgir, já cortar, já eliminar, já realmente trazer, né, a importância da estudo da cultura afro-brasileira e indígena para aqueles alunos. Isso é muito importante para tornar uma sociedade, obviamente, que seja, né, uma sociedade sem preconceito. Eu acho que essa geração que vem agora posterior é uma geração muito melhor, né? É uma geração que tem mais acesso, né? Por exemplo, não fui formado com essas leis, né? Não tinham essas leis propriamente ditas. Então, assim, como que isso fez falta para mim? E para você, às vezes, que está assistindo a live aqui também, né? Então, como que ter essa obrigatoriedade, ter contato direto com a história cultural brasileira é importante. Como que isso realmente, né, falar dos indígenas, falar da história do Brasil através dos povos tradicionais e, obviamente, né, dos povos originários, trazer a questão indígena, trazer a história a partir ali do processo anterior ao processo colonial e ao processo da chegada, inclusive, dos portugueses, como é importante debater isso com os alunos. Então, acho que isso, obviamente, que é um grande avanço. 4. Tomando como referência as concepções de racismo institucional de 67, né, Starnes Hamilton e Crane Turek, tentando aqui já jogar aqui em inglês, né, é o racismo estrutural de Silvio Almeida. Qual é a relação entre o racismo e a atitude preconceituosa? O que a gente, né, que a gente trouxe para a aula, né, para a aula de hoje no campo do debate. Talvez essas sejam umas questões muito importantes, né, para a gente pensar a questão racial a partir dessas duas teorias. Aí eu quero chamar a atenção aqui para a letra A. A atitude preconceituosa é uma manifestação discriminatória do indivíduo em relação a um grupo, cuja origem se encontra na organização da sociedade, estruturalmente mantenedora dos privilégios ligados à branquitude patriarcal, que é o gabarito, né? Que é o gabarito aqui. O que acontece? Existe uma estrutura de privilégios do branco na sociedade, que é claro que isso foi legitimado em tempo histórico, dentro da história do Brasil, né? Tanto a questão do homem, o homem branco, né? E a gente hoje tem realmente o padrão, né? O homem branco e hétero, né? Ele está no topo dessa pirâmide da questão do privilégio, tá bom? Para você entender bem isso. Ah, eu sou branco, né? Eu sou branco, eu sou hétero, como eu, por exemplo, né? Sou branco e hétero e que sou, né, homem, né? Como que eu posso, obviamente, né? Então, como que eu posso contribuir? Você pode contribuir criando ação direta contra o racismo, né? Se esforçando, e não é só, né? Falar, eu sou contra o racismo. Não, é criando ação, por isso que eu mudo. É criando o verbo, é criando ação, é tomando medidas, é contribuindo, é levando seu intelecto, seu esforço para combater a questão racial. Então, né, não basta ser, a gente, né, hoje em dia fala muito disso, não basta ser antirracista, tem que ser contra, tem que criar medidas e ações contra o racismo, né? Porque você ficar lá em cima do seu privilégio, né, igual eu, né, ficar lá, né, usufruindo do meu privilégio, sem pensar, não, mas eu sou antirracial, é lógico, sou antirracista, não gosto. Mas eu não criar nenhuma ação para mudar isso, né, também é um problema. Então, assim, eu preciso ter esse privilégio. Ah, professor, mas mesmo sendo pobre, mesmo vindo de família pobre, sim, gente, eu vim de família pobre, muito pobre, mas assim mesmo eu consigo entender os meus privilégios ligados à minha branquitude, à minha questão de ser um homem hétero. Eu entendo isso, entendeu? Ah, e que isso quer dizer, então, que você é uma pessoa completamente liberta? Muito pelo contrário. Quando se cria-se a consciência, é que você precisa cada vez mais enxergar que você ainda tem muito a caminhar. Então, acho que a ideia é muito essa, né? Não bancar, não usar, inclusive, essa questão de, nossa, olha como eu combato o racismo. Não isso, né? Eu falo isso muito com meus alunos, né? Falar a questão não é essa. A questão é você entender que você tem muito que aprender, que você precisa cada vez mais estar colaborando sempre e sempre e sempre e sempre, né? A questão está aí e ela é alarmante, ela é urgente e precisa ser sempre combatida, tá bom? Então, nessa questão aqui, a gente liga a questão
da letra A, tá? O racismo é um volume que desfigura o rosto da cultura que o pratica. A literatura, as artes plásticas, as canções para cultureirinhas, provérbios, lábios, containers, que se propõem a fazer o processo ou banalizá-lo, instituem o racismo. O mesmo é dizer que um grupo social, um país, uma civilização não podem ser racistas inconscientemente. O racismo não é uma descoberta acidental, não é um elemento oculto. Não se exigem esforços sobre-humanos para o pôr em evidência. O racismo entra pelos olhos adentro, precisamente porque se insere no conjunto caracterizado. O da exploração desavergonhada de um grupo de homens sobre outro que chegou a um estágio de desenvolvimento técnico superior. É por isso que, na maioria das vezes, a opressão militar e econômica precede, possibilita e legitima o racismo. E aí tem, né, uma fala emblemática aqui do Francis Fanon, né, que é um racismo e cultura, que é um dos grandes teóricos aí da história que pensa a questão racial no Brasil. E aí ele pergunta, considerando a descrição apresentada pelo autor sobre a relação entre cultura e racismo, é correto afirmar o quê? Então, a gente pensar a questão cultural e a questão racial, né? Que eu já vou, obviamente. O ocultamento do racismo, né? E eu falei disso um pouco na aula de hoje, né? O ocultamento do racismo é presente na sociedade com grande desigualdade social, sobretudo em virtude da cultura que encobre as relações de dominação e impede que se combatam as relações estruturais de discriminação e opressão social. É o caso muito da questão do Brasil. O Fanon fala muito disso, né? Que é muito a questão do Brasil, né? Da questão de realmente criar-se um mito da democracia racial, né? Ou tentar criar uma questão velada do racismo. Só que isso hoje, é claro, que cada vez mais está alarmante na sociedade. E eu sempre digo que assim, parece que as pessoas, parece que uma parte, não uma parte, né, da sociedade perdeu a vergonha, sabe? Né? E como eu disse para vocês, gente, isso não é questão de achismo e opinião. Isso é artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Racismo é crime. Entendeu? Então não é uma questão de você criar só, não, vou ter um achismo, mas não. É uma questão que está na Constituição. Então é preciso, eu gosto de ser muito emblemático nessa questão. Porque assim eu consigo eliminar muito o discurso do achismo, né? Então, a questão do racismo é crime, né? Injúria racial, crime, né? Você pode ser preso em determinado lugar, né? Por quê? Porque é isso. Existe uma lei que precede, que determina isso, tá bom? Então, é bem emblemático. Não adianta criar um mito da democracia racial que todo mundo convive bem, mentira. Isso aí é uma grande mentira, entendeu? E vamos lá. Segundo Paiva Souza e Mariotto, o racismo é um complexo de complexos, arraigado na ideologia da existência natural de distintas raças humanas, apresentadas de modo hierarquizado, a partir de características fenótipos dos indivíduos, bem como por marcadores geográficos e culturais, né? Acerca do racismo é assinada a alternativa correta. Uma questão bem aí mais conceitual, né, para vocês, né? Não é um processo individual, eu já falei disso em outra questão, né? Mas é uma construção na letra B, é uma construção social e política, erguida cotidianamente no bojo de um projeto de dominação, que se estabelece desde o Brasil colônia. Que é tudo que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Tudo que a gente está falando o tempo todo. Esse é o racismo estrutural, né? Estabelecido. Né? Esse é o racismo estrutural estabelecido. Então, obviamente que essa questão é uma questão que vem sendo construída e cada vez mais esse grupo determinante que está perdendo privilégio, ele precisa oprimir mais ainda o negro, ele precisa oprimir mais as minorias ainda para tentar, obviamente, o quê? Para tentar se estabelecer, tá bom? Então, letra B de bola. A Lei número 11.645, de 10 de março de 2008, alterou a Lei
394, de 20 de dezembro de 96, modificado pela lei, né? 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional para incluir, né, o currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática, a gente falou, né? A gente até respondeu aqui. História e cultura brasileira em dia. Questão também bastante aí, ficar em conta. Muito bom. Na Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, né, artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais, né, e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e, já sabemos o que, história brasileira. E como eu disse para vocês, isso não isenta as outras disciplinas de trabalhar a questão do racismo, tá? Isso não isenta, tá bom? É óbvio que a gente, né, coloca de caráter especial, mas todas as disciplinas podem e devem contribuir para a questão, né, de ministrar história e trazer cultura brasileira e indígena para as salas de aula, tá bom? Então é bom ficar bem atento a essa questão aqui, porque senão, né, o cara E a gente ouve muito esse discurso, principalmente, né? Infelizmente, principalmente, infelizmente, colegas da exato falam, mas isso é física, isso é matemática, parece até que aquilo ali é algo, né? E eu sempre falo isso, gente, se você é professor, você já é um educador. E o educador, você já está na parte de humano, você já forma o ser humano. Então, não existe ciência exata em escola. É uma coisa que eu sempre falo para a galera. Você é ciência exata na formação, na escola, não. Na escola, você trabalha com o ser humano. Então, ali é um processo de educação. Você não só ensina uma fórmula, mas você está fazendo parte de um processo, obviamente, de transformação e construção daquele indivíduo que vai se tornar um cidadão. Entendeu? Então, assim, é muito bom e é importante que isso fique bem claro para as pessoas, né? E para os colegas professores. Beleza? A Lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui o estudo da história da África dos africanos, a luz dos negros, do Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro na área social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Assinar a alternativa que apresenta o segundo parágrafo da referida lei, né? Que é uma questão bem mesmo decoreba, né? Isso mesmo que você tinha. Conteúdo referente à história cultural brasileira são listados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial na área de educação artística e de literatura e história brasileira. A gente acabou de ver. A gente acabou de pegar. Professor, é importante estudar a lei, é importante dominar os cenários da lei, sim. É muito importante. Você fazer a leitura, fazer as sínteses, viu? Sempre é importante para você, principalmente aí com o concurseiro, tá? Para fechar, questão 10. Tem nada não. Durval foi alvo de racismo em seu trabalho. Ao consultar a Constituição Federal, descobriu que a prática de racismo constitui crime o quê? A gente viu isso também, artigo 5º, né? Constituição Brasileira, é, que é um crime sem fiança, ou seja, inafiançável, né? E também o quê? Imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, nos termos da lei. Isso é né, a aplicabilidade direta mesmo da letra da lei lá, que a gente tem no artigo 5º da Constituição. Então, era esse o recado que eu queria passar para vocês. Pegue o material, faça um bom proveito, faça estudos, é um material introdutório, claro, é uma live curta, uma live, na verdade, para a gente falar de algumas questões importantes. Eu quis trazer na aula de hoje a parte um pouco do diálogo entre educação, direito, né,
educação e direito dialogando para pensar a questão racial a partir desses dois viés. Então, é uma aula onde inclui educação, e eu também trouxe muito do direito para a gente, né, fazer a questão também pautada numa questão, obviamente, mais amarrada, não ficar no campo, obviamente, só das ideias, mas de materializar o discurso também, obviamente, trazendo lei e conversando com vocês, tá bom? Então, um grandíssimo abraço a todos vocês e um ótimo final de semana. Valeu!